Olá pessoal, eu queria fazer um post sobre Database Replication, mas vi que seria muito conteúdo, então decidi gravar um vídeo. Mas a origem desse post surgiu de um outro post que é do Zal Maiano, que também surgiu de um outro post que é do Manuel Direito, onde o Zal Maiano diz que viu a publicação do Manuel Direito em que ele propõe uma solução para Database Load Balance, visando garantir a disponibilidade. Ele implementou essa solução em Django. Qual a solução que o Manual Direito criou? Basicamente, o Manual Direito implementou uma nova funcionalidade na sua API, feita com Django, né? E ele diz que essa API não só conta com múltiplos bancos de dados, mas também conta com o mecanismo de contingência. Se por alguma razão a conexão com uma das bases de dados falhar, nossos dados são automaticamente direcionados para outra base de dados que está operante. Ok, muito boa ideia. Ele diz aqui, imagine só, se uma base de dados existe em cloud e outra local, essa configuração nos daria uma flexibilidade sem igual, garantindo que nossos dados estejam disponíveis sempre que esse fosse, sempre, sejam disponíveis quase sempre, certo? Esse foi o pensamento que tive e creio que esta pode ser uma solução para alguns problemas. Nice. Uh, o Sol diz que inspirei-me e criei um cenário semelhante, nesse caso se inspirou no post do Manuel Direito, utilizando a mesma abordagem com MuleSoft, mas com ênfase na distribuição de tráfego entre servidores para gerir impactos na migração de dados. Então, o nosso foco será migração de dados. Qual é a melhor forma de tu migrar os dados de um banco de dados para o outro? O Zé apresenta aqui o seu problema. Ele diz que temos uma base de dados antiga construída com o PostgreSQL e estamos a migrar gradualmente todos os dados para uma nova base de dados MariaDB. Assim, foi necessário implementar um balanceamento de carga de dados com foco na distribuição de tráfego entre dois servidores de base de dados. Ok. O servidor PostgreSQL é utilizado para consultas que não podem ser atendidas pelo servidor MariaDB, como consultas a dados que ainda não foram migrados. Ou seja, caso uma informação não seja encontrada no servidor MariaDB, uma consulta será feita no PostgreSQL apenas para certificar que ela realmente existe. Vou colocar aqui umas restrições de horas em que a migração ocorrerá e diz que é possível migrar uma pequena quantidade de dados. Ok. Então, falando sobre migração de dados, nós vamos falar aqui hoje sobre o Database Replication, que é um processo de criar cópias de um banco de dados e armazená-las em vários destinos locais ou na nuvem. Então, digamos que estamos na Tupuca, Mambo ou uma outra empresa, né? Eu vou usar aqui essas empresas como exemplo. Vamos usar a Tupuca como exemplo principal. Um comércio eletrônico que expandiu para o Congo Democrático e agora vamos lá supor que eles querem também atender pedidos globalmente, né? Querem se instalar, querem colocar essas operações em Portugal e Brasil. Tá bom. Mas os servidores estão rodando nos Estados Unidos. Portanto, quando um usuário chega à aplicação, pesquisa um produto, leva muito tempo para exibir os resultados ao cliente. Ok, esse é o problema, lentidão na aplicação. Então, algumas pessoas diriam, aumentar os recursos do servidor resolver esse problema. Mas aumentar os recursos nem sempre resolver esse problema. Então, aplicando o Database Replication, nós temos algumas vantagens, que é a disponibilidade, escalabilidade, performance. Nesse caso, nós temos lentidão na aplicação e precisamos de uma melhor performance. Aplicando isso, temos alguns problemas, como disponibilidade, novamente, em que servidores podem cair facilmente. Aqui onde nós estamos agora, nesse caso, temos muitos problemas de disponibilidade nas aplicações. Problemas de transferência de dados e tolerância a falhas. Como é que o nosso sistema ia lidar com alguma falha ao tentar escrever um dado nas bases de dados? Ok. Temos aqui Database Primary, temos aqui Engine, o motor, temos o Standby, temos aqui IBM, Oracle, MySQL, podia também vir um Postgres
um outro SGBD. Tipos de algoritmos para a implementação de replicação de bancos de dados. É aqui onde eu queria pegar. Como é que nós vamos migrar isso? Como é que nós vamos migrar de forma eficiente? Qual é o melhor modelo? Qual é o melhor algoritmo que se aplica ao nosso problema? É isso que tu vai pensar aí quando você tiver a tua aplicação ou tens a tua aplicação. Primeiro temos a replicação de líder único, replicação multi-líder, replicação sem líder. Então, a replicação de líder único é um modelo em sistema distribuído onde um nó, o líder, nesse caso temos aqui o líder, gerencia as operações de escrita enquanto os demais nós, seguidores, temos aqui os seguidores, replicam essas operações. Isso simplifica a lógica de controle e mantém a consistência dos dados. Só que se a falha do líder pode causar períodos de instabilidade, qual seria a solução? É uma outra questão que eu coloco também no ar. Se o líder cair, né? Como é que os seguidores, nesse caso, iriam lidar com essa informação? Como é que estes dados chegariam aos seguidores se o líder caiu? Existem várias soluções, Kafka, WebDMQ e tudo mais. Deixo isso ali também, uma pergunta no ar, para depois nós vermos isso. Procuramos uma solução. Replicação multi-líder. A replicação multi-líder é um modelo em sistemas distribuídos no qual múltiplos nós atuam como líderes independentes, cada um responsável por aceitar e coordenar operações de escrita em uma parte específica dos dados, como podem ver aqui nessa ilustração, onde temos a comunicação, a correio e tudo mais. Certo, já que diferentes partes do sistema podem funcionar de forma autônoma, essa abordagem visa melhorar a escalabilidade e a disponibilidade. Como eu disse, já que diferentes partes do sistema podem funcionar de forma autônoma. No entanto, a complexidade aumenta em relação à consistência dos dados entre líderes, exigindo estratégias sofisticadas para garantir a integridade e a sincronização das informações entre eles. É algo que nós temos que realmente analisar. E temos replicação sem líder. A replicação sem líder é um modelo em sistema distribuído no qual não há um nó designado como líder para coordenar operações de escrita. Temos aqui o ator, aqui está a escrever dados, aqui está a ler. Ok, em vez disso, todos nós participantes têm um papel igual, aceitando e propagando operações de escrita de maneira descentralizada. Essa abordagem visa aumentar a disponibilidade e a tolerância a falhas, já que a ausência de um líder elimina o ponto único de falha. No entanto, a garantia de consistência entre os nós pode ser mais desafiadora, e são necessários mecanismos como protocolos de consenso, algo que podemos também falar depois, ou técnicas de resolução de conflitos para manter a integridade dos dados em um estado coerente. Sim, se tivermos conflito ao escrever dados na base de dados, temos vários usuários, vários bancos de dados, podemos ter sim conflito. A replicação sem líder é muito empregada em sistemas distribuídos que priorizam alta disponibilidade e resistência a falhas. Então, a questão é, qual seria o melhor algoritmo de replicação de dados para as vossas aplicações? Como é que vocês iriam implementar isso? Deixa essa questão no ar.